Então, vamos falar de literatura. Dito isso, leram Casa Velha? Bem legal, né? Eu gosto bastante dessa obra. Vocês que já me conhecem, mas vai que alguém não me conhece, eu me apresento de novo. Essa sou eu. Aí eu botei uma foto mais moderna, que aquela estava muito séria da primeira aula. Eu falei assim, eu tinha fingi que eu era séria, agora vocês já sabem que eu não sou, então foda-se. Eu fiz graduação de letras aqui na Unicamp, fiz pedagogia não na Unicamp, fiz pedagogia agora recentemente, numa universidade online, porque foi na pandemia. Fiz mestrado aqui no IEL, em crítica literária. Fiz doutorado aqui no IEL também, na Unicamp, em crítica literária. Cheguei a fazer filosofia aqui no IFISH, mas não terminei, porque não deu. Quando eu tiver 60 anos, eu vou voltar para fazer filosofia. E para alimentar os jovens que chegaram de ressaca. Sabe aquela pessoa que vai fazer faculdade com o tempo, leva um bolo e fala, sexta-feira, quinta-feira tem festa, tô aqui, come esse bolo, meu filho. Você, eu. E, atualmente, faço pós-doutorado, agora no IFISH, não mais no IEL, em História Cultural. Bom, depois dessa carreira toda, posso dizer que eu sou cria da Unicamp, né? Então, não sei fazer conta, mas é 15 anos. 15 anos que eu sou aluna da Unicamp e eu trabalho aqui, trabalho na Conveste como corretora em vários momentos dessa trajetória. Então, fico muito à vontade de estar nesse espaço. Mas hoje, uma característica minha que importa mais. Eu sou muito fã do Bruxão. Quem é o Bruxão? Machado. O apelido dele era Bruxi do Cosmo Velho. Cosmo Velho é o bairro que ele vivia. Isso é uma coisa que eu acho uma realização pessoal. É ter a maior obra ficcional realista do século XIX? Não. É ter esse apelido. Meu sonho, imagina, Bruxona de Barão Geraldo. Bruxona do Cambu. Meu sonho, eu queria muito ser reconhecida. Marcela quem? A Bruxona de qualquer lugar, porque não tem um bairro assim tão meu. Meu sonho. Esse é o grande mérito de Machado de Assis. Bruxão do Cosmo Velho. Porque o bicho era louco. Não é raro que os meus alunos me perguntem, o Machado de Assis é tudo isso mesmo? Porque vocês já devem ter ouvido alguém falar que ele é o maior escritor de língua portuguesa. Ele é tudo isso mesmo? Ele é tudo isso mesmo. Qual a chance de eu falar que um homem é tudo isso mesmo? Quase nenhuma. Então, se eu estou falando que ele é tudo isso mesmo, é porque ele é tudo isso mesmo. Quando a gente pensa em literatura, gente, um critério que a gente usa, e eu falei isso na aula de Alice, mas eu falei menos pelo Lewis Carroll e mais por Alice, que a gente fala sobre o conceito de clássico. O que é um grande clássico? É um livro que, tendo sido feito no século XIX, fazia todo sentido e reverberava no século XIX, e agora, 2023, ainda faz sentido pra caramba. Isso é o foda da literatura. Isso é incrível. Quando a literatura, passados tantos anos, ainda incomoda, sorri, faz a gente sentir alguma coisa. Qual a diferença é que o Lewis Carroll não era um clássico, a Alice era. O Bruxão é ele. Ele é acima de escolas literárias, ele é acima de uma obra. Gente, ele tem o que a gente chama de tríade realista, né? A Memórias Póstumas de Brás Cubas inaugura o realismo no Brasil. Aí a tríade realista é Dom Casmurro e Quincas Borba, que inclusive quem presta FUVEST está caindo na FUVEST. Assim, é a tríade realista. Fala assim, tá bom, ele é um grande realista. Ele é completamente fora das características realistas tradicionais. Inclusive, ele é um cara que, vivendo o realismo, conseguia zoar o realismo. A obra dele está tirando sarro do darwinismo social, enquanto anos depois os naturalistas ainda estavam reproduzindo essa ideia. O bicho era sacudido. É fora do tempo. Quando a gente fala de um autor assim, e dá para contar nos dedos quantos são, a gente está falando de um cara que não tem estilo de época. É estilo de autor. É ele. Tá bom? Ele é muito foda mesmo. Então, assim, é tudo isso? É. Eu acho que ele é o maior escritor de prosa da língua portuguesa? Eu acho. Eu acho mesmo. E eu geralmente não acho. Eu não concordo com os cânones. O Schwartz, que é um autor que eu gosto muito, ele tem uma frase que define muito bem quem foi Machado de Assis. Eu não mencionei porque já está meio dito, né? Aqui, ó. Essa imagem circulou recentemente para mim, né? Para o jovem, recentemente não é 5 anos. Mas, recentemente, há uns 5 anos, essa imagem que é uma correção histórica
da negritude de Machado de Assis. Vocês já devem ter visto isso, né? Machado de Assis foi embranquecido pelas imagens ao longo do tempo e, na verdade, ele era um homem negro. E o maior escritor de prosa de língua portuguesa brasileiro é negro. É preciso dizer isso. Não pode esquecer isso, tirar isso da sua frente. E aí eu coloquei para vocês vão perceber ao longo da aula, essas imagens são charges da época, tá? Para vocês verem como a época via o Machado. E aí, você perceba, na charge, que é de 1905, os traços negroides dele aparecem. Não é aquela imagem embranquiçada do seu livro didático de 2005, sei lá. Isso é bem interessante de você reparar. Eu botei as datas das charges embaixo. Cada vez que tiver no slide uma data, 1905, 1906, 1908, são as charges da época. Bom, voltando. O Schwartz disse que ele é um escritor do seu tempo e do seu país. O que é um escritor do seu tempo? Um Brasil escravocrata. Mas, Marcela, abolição, 88, né? Não tinha abolido ainda. Gente, essa obra que a gente está falando é de 85, a data inicial, né? Porque ela fica um tempo sendo publicada como folhetim. A gente está falando do auge da abolição, que é uma abolição teórica, que nunca aconteceu. A gente ainda é uma merda de uma colônia. Lembrem disso, não esqueçam. Além de ser um país que era escravocrata no auge disso e dessas discussões, que quem chegou a prestar, acho que não, que vocês são jovenzinhos, mas há uns anos estava caindo Bons Dias, as crônicas de Bons Dias que falavam dessa questão da escravidão mais explicitamente. A gente está falando do século XIX, fervilhando o chamado cientificismo. Então, todas as teorias científicas que bombavam na época, darwinismo, determinismo do Taine, todo o processo que deriva do darwinismo, que o pobre do Darwin não estava falando de evolução de gente, né? Não estava falando sobre diferença de raça. Isso foi uma leitura, uma pseudociência da época, muito criticável, inclusive. Isso estava aparecendo. Marx estava bombando na época também. A gente está falando de uma crítica ao capital que era muito recente. Então, a gente tem várias teorias científicas acontecendo. Machado consumia todas. Machado lia muito em vários idiomas. Então, Machado conseguia ler nessa época Dostoiévski, que tinha pouquíssimas traduções. Ele já lia. Então, a gente vê, por exemplo, uma clara relação entre o realismo russo e o Machado, que é uma coisa que quase impossível de pegar em outro autor, porque ele era muito fora do tempo, assim. Além disso, quando a gente fala nessa novela, eu gosto dela porque ela é como se fosse um universo em miniatura do Machado. Se eu te falar que isso aqui que eu vou falar hoje, você consegue usar, por exemplo, alguém vai prestar FUVEST, a lei de Unicamp? Tá, a gente prefere a Unicamp, tá? Então tá bom. Mas, já que você vai prestar, você consegue usar isso daqui para interpretar Quincas Borba. Porque as chaves de leitura machadianas, elas são bastante nítidas, porque ele inventou esse estilo mesmo, esse realismo muito sui generis. A gente fala que ele inaugurou o realismo no Brasil, mas ninguém faz como ele, tá? Vocês tentam, mas não fazem. Quais são? Ironia, digressão e intertextualidade. O que prova que, além de ser um cara muito bom, ele era um cara que tinha muito repertório. Inclusive, você deve passar uma certa raiva se você vai ler uma edição que não tem nota. Porque ele vai lá, tem uma citação, você sabe que é uma citação. Não sabe de quem, está em latim, ninguém traduziu. Às vezes está em francês, ninguém traduziu, você fica... Né? Senhor, facilita para nós. Isso quantas e quantas intertextualidades que vocês nem têm acesso nessa idade e que eu talvez não teria se eu não tivesse lido, sei lá, 10 vezes cada obra, 15 vezes cada obra. Dom Casmurro é um dos meus livros favoritos. Eu tenho 5 edições de Dom Casmurro, porque eu doei 2. E aí você fala, mas precisa? Não precisa. Mas eu sou aficionada por ele. Ironia. Quando a gente fala em ironia, a gente está bastante no campo do Machado, né? Todo mundo fala sobre a ironia machadiana. O que é importante quando a gente pensa em prova? Ironia se dá de 2 formas. Eu tenho a ironia, que é a figura de linguagem. Que eu faço assim. Bonito. Mexer no celular na minha aula. Brincadeira, pode mexer. É só... Eu sei. Mas eu não posso perder. Faz tempo que eu estou de licença maternidade, minha jovem. Tem que dar uma bronca aqui para sentir que eu estou dando aula. Fica à vontade, estou brincando. Isso é uma ironia na linguagem. Mas eu posso ter ironia no discurso.
O que é a ironia no campo do discurso? É quando a obra cria um cenário irônico. Casa Velha. Né? O final de Casa Velha é o suco, puro suco da ironia. Ela falou, vou aqui inventar uma história para me dar bem. Descobriu que era corna. É isso, resume a história, Marcela. Tentou se dar bem e descobriu que era corna. Não fosse Machado de Assis, podia ser um sertanejo. Basicamente, a letra de uma música sertaneja. Então, assim, é bem irônico, né? Digressão. Nessa obra, eu já aproveito para adiantar um conceito que eu vou falar daqui a pouco. A gente está numa novela. Novela não é romance. Também não é conto. Novela é o meio do caminho entre o conto e o romance. Não é a novela que passa na TV, tá? Telenovela não tem nada a ver com conceito. No mundo do gênero literário narrativo, a gente tem 3 grandes gêneros. O conto, que é aquele universo em miniatura. Poucos personagens, uma única grande problemática se resolve ali. Tem o romance. Um montão de personagens, geralmente vários núcleos narrativos, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e problemas acontecendo simultaneamente. E no meio do caminho tem a novela, que é esse irmão do meio que não sabe direito o que faz, não é nem caçula nem primogênito. O que ele é? Sentiu a dor, né? Essa risadinha de quem sentiu a dor do irmão do meio. O irmão do meio aqui na novela é grande demais para ser um conto. Por exemplo, Casa Velha, ela é capitular, ou seja, tem capítulos, mas ela não tem núcleos suficiente de enredo para virar um romance. Tudo acontece ali, naqueles personagens. Tem uma característica que diferencia novela de romance, mas ela é um pouquinho mais teórica, mais do campo da universidade, não vai ser cobrado de você numa prova. Eu vou te contar para você saber. Romances são menos lineares. Na novela, as coisas vão acontecendo uma atrás da outra, sem grandes mudanças bruscas de cenário. Tá? Essa linearidade também faz parte da novela. Então, a novela é maior que o conto e mais complexa que o conto, e menor e menos complexa que um romance. Então, a gente está diante de uma novela. Por exemplo, Campo Geral. Por exemplo, Alice. É uma novela também, não chega a ser um romance de peso, assim, nesse sentido. E por que é importante falar isso? Porque mesmo sendo uma novela, e nesse sentido pequena, ele dá conta de fazer digressão. Só que, claro, que não é a digressão que a gente vai encontrar, por exemplo, num Quincas Borba, que vai, volta, Quincas vivo, Quincas morto, Quincas louco, carta do Quincas. Não é esse nível de digressão. Mas o movimento temporal é absolutamente fundamental para o Machado. E ele é muito inovador nesse sentido, porque os romances realistas clássicos, de uma herança aí, que vem da França, por exemplo, com Flaubert, Madame Bovary, etc., eles são muito mais descritivos e lineares. Esse jogo temporal que aparece, por exemplo, na literatura russa, poucos trouxeram para o Ocidente antes dele. Pensando aqui na distância temporal da literatura russa. Então, maravilhoso. E, por fim, as intertextualidades. Tem as explícitas, quando ele lança um Santo Agostinho assim, ele adora, né? Um Santo Agostinho. Lança um Santo Agostinho e você fala, tá, isso é uma intertextualidade explícita. Mas tem, às vezes, ele usa assim, no meio do nada. Em verdade vos digo. Não está claro que é a Bíblia, mas você saca que é a linguagem, imitando uma linguagem bíblica. Ele adora. Intertextualidade, explícita e implícita. Então, já te adianto, você vai me perguntar no final da aula, não vai me perguntar. Marcelo, o que você acha que pode cair aqui? 3 chaves que podem cair, tá bom? Eu estou indo tranquilo por enquanto? Sucesso? Maravilha. Aqui, a minha dica do ano. Machado de Assis é difícil de ler. Mesmo que você tenha uma boa versão impressa, entra no site do Machado, não dele, né? Parece que ele tem um Instagram, não. Fizeram para ele, óbvio. machadodeassis.net. Conhecem? Vocês estão perdendo. Por quê? Você entra, eu tenho um print aqui para você entender. Você coloca a obra, tem a obra completa. E um esforço muito bonito de estudantes de letras de deixar tudo para você conseguir acompanhar as dificuldades da obra. Então, você clica, por exemplo, está ali, Casa Velha. Aí tem um asterisco, está sublinhadinho. Não sei se na imagem dá para ver que ele está meio grifadinho. Você coloca o mouse em cima do asterisco, abre uma tela. Esse conto, na verdade, uma novela, foi originalmente publicado em A Estação, entre janeiro, blá, blá, blá. O texto dessa edição foi cotejado com a publicação original. Palavras difíceis, eles grifam e explicam
como um glossáriozinho. Citações, eles dizem de onde vem. Por exemplo, o Machado usa muito a expressão no tempo do rei. E se você não estiver ligado, você não sabe que é o rei Dom João. E aí eles dizem, tempo do rei corresponde ao reinado de Dom João, lá para lá. Então, assim, bonitinho, sabe? Muito didático e gratuito. Né? Todo mundo tem acesso a celular, dá para ler no celular. Claro que no computador você vai ser muito mais confortável esse processo, mas fica aí a dica, machadodeassis.net. Para quem consegue ler, né? Porque às vezes é difícil ler no... Eu tenho dificuldade de ler online. Então, assim, o que é bom às vezes? Você lê no físico, anota suas dúvidas, caça essas palavras no online e só tira as dúvidas. Funciona também, né? Muito bem. Como já está dito aqui, esse romance foi publicado ao longo de um ano e meio aí. Portanto, esse romance... Perdão, falei merda aqui. Esta novela, ela é um típico folhetim. Tá aí uma questão que pode vir aqui, mas eu estou muito generosa, porque eu estou aqui facilitando para a outra. Sabe a outra, aquela que a gente não gosta tanto, a USP? Então, estou facilitando a vida dela, porque Quincas Borba também é folhetim. É uma questão que pode vir. O que é um romance ou uma novela em folhetim? No tempo que não tinha Netflix, e o pessoal tinha que... Porque o mundo, gente, desde que o mundo é mundo, o ser humano é sagaz. O ser humano é esperto. Ele quer segurar a atenção do público. O que os jornais faziam? Em vez de contos isolados, era muito comum que eles seccionassem histórias para, tipo, continua semana que vem. Porque isso prendia, óbvio, o leitor, e você comprava o jornal na semana seguinte. E Machado, meu filho, era o rei. Por isso que você pode ter essa sensação, em Casa Velha você não tem tanto, mas que em Quincas Borba você deve ter tido. Que no meio do livro você fala, tá me enrolando? Isso aqui, não tá indo para lugar nenhum. Não vá. É porque o bicho estava querendo ganhar dinheiro, né? É muito diferente você pegar um romance que não é folhetim, como é Dom Casmurro, que é mais enxuto e muito mais assim, aconteceu tudo. Porque o povo tinha que ganhar dinheiro, é a vida deles, está certo, não vamos julgar. Então, o que é um folhetim? Publicado regularmente em periódicos, geralmente jornais, né? Na época que esse foi escrito, o Dom Pedro, ele estava um pouco ainda muito forte no imaginário popular, meio dividindo opiniões. Uns achavam Dom Pedro um grande herói nacional, porque o romantismo fez o favor de criar esse mito para a gente. Né? Dom Pedro como aquele cara que foi o grito do Ipiranga, que toda a gente sabe que é tudo balela, mas o romantismo acontece em 22, não é? É o auge da primeira geração romântica no Brasil. Está começando o indianismo, a ideia de criar uma identidade nacional. Então, o processo que Dom Pedro sofre nos livros históricos é um processo romântico por excelência, de criação de um herói, que a gente sabe hoje que não era, né? Então, isso já estava acontecendo. E tem uma outra informação. Nos anos 60, 65, para ser mais precisa, se minha memória materna não está falhando neste momento, fizeram uma estátua, hoje que eles chamam de Praça do Paço, que era uma monumentalização do Dom Pedro no cavalo. E isso estava reverberando, né? Do tipo, se foi legal, se não foi legal. Porque muitos também viam Dom Pedro como um grande déspota. Porque a independência foi também uma grande forja histórica. Então, a figura de Dom Pedro estava bombando. Isso era importante da gente saber, porque ele é o grande motivo para o cônego ir até a Casa Velha. Ele quer escrever a história de um dos grandes ministros de Dom Pedro. Se eu trocasse por palavras contemporâneas, é a história de um ministro não muito certo, das ideias, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, que é vinculado a uma figura política que divide opiniões. Podia ser o Jornal de Amanhã. Quando eu falo sobre a atualidade de Machado, eu estou falando isso. Trocando-se os títulos, eu ainda estou falando de uma fofoca política de um Brasil que ainda é desse jeito. Né? Guiado por grandes famílias com grana, que é a história desse rolê aqui. Começa assim, eu juro que eu não vou ler gente, não vou ler a novela inteira, tá? Só um trechinho, prometo. É que esse eu vou ler inteiro mesmo, esse trecho inteiro, porque ele tem o resumo de um monte de coisa que eu quero falar. Aqui está o que contava há muitos anos um velho cônego da Capela Imperial. Isso aqui é um jogo narrativo. Como que a gente chama, na teoria da literatura, a narração? Não precisa saber essa palavra, tá? Mas é só para te explicar. Diegese é o nome técnico. A gente fala disso aqui como se fosse uma passagem da diegese.
É uma tremenda de uma sacanagem dele. Ele vira e fala assim, não sou eu que estou contando essa história, foi um cônego que conta. Porque aí ele fala em primeira pessoa, não é o cônego que conta a história em primeira pessoa, mas começa em terceira, tentando criar uma falsa credibilidade a essa história, que é completamente falsa, porque o narrador continua sendo um narrador não confiável em primeira pessoa. Mas ele faz um joguinho, percebe? Ele faz isso também num conto famoso chamado Um Apólogo. Essa é a história que me contava um professor. Porque ele tira... Não sei, eu estou exagerando palavrão. Ele tira o nariz da reta. Fala assim, não fui eu. É o cônego aqui que conta essa história. Porque a história é cheia de fofoca política. Entendeu? É como se fosse um narrador dizendo assim, eu vou contar uma grande fofoca de um grande nome do amigo best do imperador que chifrou a mulher dele. Mas peraí, não fui eu que contei, foi um cônego, que é um clérigo, um padre, né? Então assim, tá tudo errado desde o início. É maravilhoso por isso. Aí, só para vocês se localizarem, a Capela Imperial, foi designada por Dom João como sendo a grande capela real portuguesa. Então, o cara era um clérigo de renome, não era qualquer coisa, não era qualquer paróquiazinha, não. Não desejo, olha o jeito que começa. Não desejo ao meu maior inimigo que me aconteceu no mês de abril de 1839. Então, você vê, foi escrito em 85, mas é de 39, teoricamente. Portanto, eu estou há menos de 20 anos da figura de Dom Pedro como grande nome da independência. Tinha me dado na cabeça escrever uma obra política. Aí que já começou o Machado rindo da cara da galera. Eu ia escrever uma obra política. A história do reinado de Dom Pedro I. Até então, desperdiçar algum talento em décimos e sonetos, muitos artigos de periódicos e alguns sermões que cedia a outros, depois que reconheci que não tinha os dons indispensáveis ao púlpito. Eu faria uma questão assim, alô, converse, me escuta. Eu faria uma questão assim, não tenho os dons indispensáveis ao púlpito. O que ele está dizendo? Não tenho vocação para ser padre. Faria a seguinte pergunta, o que confirma que ele não tem vocação para ser padre? Ele fica afim da mina, velho. Ele fica completamente apaixonado pela Lalau. E ele faz de tudo para ela ficar com o cara do tipo, para não me tentar. 3 linhas o Machado já zoou. O reinado e a igreja. E me desculpem os católicos, ele destrói com a igreja nesse texto. Depois que reconheci que não tinha os dons... Bom, no mês de agosto de 38, li memórias que outro padre, Luiz Gonçalves dos Santos, o padre Perereca, chamado é ótimo, né? Escreveu do tempo do rei, né, Dom João, e foi esse livro que me meteu em brios. Achei seguramente medíocre. E quis mostrar que o membro da igreja brasileira podia fazer coisa melhor. Aqui. Quais que é um dos 7 pecados capitais? Vaidade, orgulho. O que o padre faz? Vou escrever um livro para mostrar que eu sou melhor que outro. É isso. Ele vai perder tempo. Tem tempo, né? Nessa época, então. Fazer o quê? Não estava rezando missa. Vai fazer o quê? Vou escrever. Bom, então aí ele vai. Aí ele chega na Casa Velha e ele vai falar direto com a viúva. Que ele fala assim, essa viúva vai ser o meu grande fornecimento de informações dessa mulher. Sabe tudo, né? E a Casa Velha, só para falar para vocês, é um nome que se dava para casa. Porque as casas tinham nome nessa galera com grana, na aristocracia da época. Se dava nome para casa. Meio estranho, eu sei, mas era assim. E Casa Velha, embora não fosse uma casa velha, tampouco de uma casa destruída, era o nome desse lugar. E ele chega para a dona e fala, olha, você quer perguntar? Só uma perguntinha, a gente está perguntando no meio ou no final, só para não interromper? Não, você que sabe, eles que mandam em mim. Como você quer, Rick? Tá bom, você que manda. É ele que manda em mim, tá? Anota para não esquecer. Tá? Porque eu esqueceria 5 minutos. Tá? Aí ele chega para perguntar as coisas. O meu marido, que sem noção, mostrando a criança para mim no meio da aula. Eu mereço, né? Tá assistindo a minha aula. Ele chega e fala assim, olha, você manja. Porque você foi esposa, você tem acesso aos documentos. E ela fala assim, ela bota uma bem típica de mulher de político. Eu? Essa joia? Opa, quer dizer, isso? Tem nada a ver comigo. Nunca ouvi falar. Aí Machado, sendo Machado, lança essa que eu poderia tatuar. Tudo pode ser política, minha senhora. Uma anedota, um dito, qualquer coisa de nada pode valer muito. E aí, de novo, uma chave de leitura irônica, né? Até o que você nem acha que você sabe pode valer muito. É o que acontece, né?
Uma fofoca que ela inventa passa a ser verdade. A gente descobre que o ministro, tinha mesmo uma filha fora do casamento. A dona Antônia, que é essa mulher, né, a viúva, ela é uma figura muito interesseira. Todas as relações dela são mediadas por interesses dela. Ela pensa em todo mundo como meio para conseguir alguma coisa. Ao contrário da ética kantiana, né, que a gente fala que o certo da ética é nunca usar um homem como meio, né? Ela usa o homem como meio para tudo que ela quer. E ela já abre o rolê falando assim: ai, padre, você está tão amigo do meu filho, você não quer dar um rolê com ele na Europa? Ninguém me oferece isso. Você nunca me ofereceu isso, amiga. Não, vai lá dar um rolê na Europa com meu filho, eu pago. Aí ele, eu gosto muito da Europa. Não, mas o menino tinha que conhecer a Europa. E aí o padre acha estranho, né? Do tipo, o que ela quer tanto que ele vá para a Europa? E aí a gente saca, o padre saca e nos conta, na verdade a gente saca pelo olhar dele, que ela quer afastar esse menino da figura da Lalau, que vai aparecer pouco tempo depois. Então aí está o trechinho, eu não vou ler porque a gente tem tempo, mas esses slides estão sendo compartilhados com vocês, não estão? Então, e depois no final tem meu contato se tiver dúvida. Aí chega a Lalau. Esse trecho eu vou ler, tá? Porque assim, olha o jeito que ele fala. Ela se aproxima e tal. Era uma criatura adorável, espigadinha, não mais de 17 anos. A gente vai fazer a problematização da idade? Não vai, tá? Mas fica essa minha cara para você. Dotada de um par de olhos como nunca mais vi outros, claros, vivos, rindo por eles, quando não ria com a boca. Mas se o riso vinha juntamente de ambas as partes, então é certo que a fisionomia humana confinava com a angélica. Não é a do Luciano Huck, aqui é anjo. Ele dizia que a beleza dela parecia de um anjo. Por que ele está fazendo isso? Espera aí. E toda a inocência e toda a alegria que há no céu pareciam falar por ela aos homens. Porque ele é padre, bicho. Cônego é padre. Vai ficar falando que a mina é toda maravilhosa? Então eu vou usar o quê? Desculpas cristãs para isso. Ela parece um anjo, é por isso que eu acho ela linda. Pode ser que isso pareça exagerado a uns e vago a outros, mas não acho, do momento, um modo melhor de traduzir a sensação que essa menina produziu em mim. Com certeza foi contemplação mesmo. Contemplei alguns instantes com infinito prazer. Fiei-me do caráter de padre. Ele assume, bicho. Fiei-me do caráter de padre já que eu sou padre, eu me aproveitei para saborear a espiritualidade daquele rosto, comprido e fresco, talhado com graça, como o resto da pessoa. Então, assim, já que eu sou padre e ninguém se importa, eu aproveitei para ficar olhando para ela. Para o rosto dela. E aí ele diz, não digo que as linhas eram perfeitas, não é que ela fosse assim perfeita, porque não é para a beleza que eu ligo, a alma. A alma. Tem casal aqui? Tem relacionamento casal aqui sentado junto? Não tem nenhum casal? Tem. Foi a alma? Foi a alma, né? Certamente, eu também olhei para o meu marido e pensei, que alma? Tomar uma cerveja com essa alma hoje? Com certeza foi isso. Ah lá, que eu falei. O demônio aqui do Machado. Vem um latim de cara. Amon non improbatur. Esse aqui ele traduziu, pelo menos, né? Não traduziu. Tinha só no negocinho do site, por isso que eu sei. E aí vem Santo Agostinho. E eu não sei quem sabe dessa, mas eu vou contar para vocês. O Santo Agostinho ficou santo bem depois. A biografia dele é um santo que, era um homem das carnes, da diversão, da loucura, da vida louca, e aí um dia encontra Deus e se redime e vira santo. Então, resumi, tá? Mas isso é importante, porque o Santo Agostinho também aparece lá no Quincas Borba. Não é à toa. Essa ideia de um homem que é humano, é um santo muito humano nesse sentido, né? E é o grande Santo Agostinho. A questão para ele, como para mim, é que as criaturas sejam amadas e amem em Deus. Gente, isso é uma tremenda ironia. Ele pega um santo, que era da vida louca, e fala, o Santo Agostinho me entende, o amor está acima de provas, né? Por que ele me entende? Porque não é que eu amo a criatura, é que Deus ama. Eu sou intermédio, instrumento de Deus, entendeu? Bom, e aí ele conta nesse trecho que ele fica com medo, é nessa? Ele fica, não é essa que ele fica com medo, ele fica feliz de perceber que eles tinham um qual é que é. Porque assim também aliviava dele.
E aí surge a Lalau de fato. Agora a gente vai falar um pouquinho da parte política, não no sentido partidário, mas política no sentido social do Machado. Quem já leu Dom Casmurro conhece bem a figura do agregado. O agregado não é um personagem qualquer em Machado. O Rubião mesmo é um agregado no início. Ele não é nada daquela pessoa, mas ele é meio que fosse da família, porque existe uma tutela de alguém com grana sobre alguém sem grana. Isso é o suco do problema brasileiro. Que existe até hoje, quando você não, né? Mas quando alguém não paga direito trabalhista para a empregada doméstica e fala que ela é quase da família. Você deve conhecer alguém ou alguma realidade parecida com isso. Isso aqui, gente, está em Machado. A Lalau era uma agregada. O que é uma agregada? Ela era querida pela família. A mãe dele podia viver para ela como se fosse uma filha. Porque ela é uma boa moça, educada. A mãe, inclusive, ajudou nos estudos. Né? Ah, não, eu pago a faculdade da filha da minha empregada, eu só não registro ela. Não, ela faz tudo bonitinho, ela é uma agregada. Mas casar com meu filho, aí não, né? Aí tem limite o quanto ela é da família. E aí ele vai citar isso explicitamente. Não houver ali uma agregada seduzida em 85 por um saltimbanco, como me dissera a Dona Antônia. Ou seja, a Dona Antônia conta que em determinado momento ali na história, um cara do circo, um artista, seduziu a agregada de uma família e levou embora. E aí o padre, que percebe que a Dona Antônia não vai deixar o filho casar com ela, começa a achar que o menino está se aproveitando sexualmente dela, porque ele também não quer casar, ele tem essa dúvida em algum momento, porque isso era comum. Olha como diz aqui. E assim explicou-me a teima de Dona Antônia em arredar o filho do Rio de Janeiro, comparado com a afeição que tinha a menina, refletindo a distância social que os separava. Lalau era admitida na intimidade da família, mas o rapaz, filho de ministro, aspirante a ministro, e mais que tudo, filho da Casa Grande. Machado não é foda? Não é 2023? É isso. E aí a mãe não vai deixar ele casar, porque ela é toda orgulhosa da história dela, do avô, do bisavô, da família, etc. E aí você pensa, mas o menino gosta dela, porque ele gosta. Em teoria. Eu tenho minhas dúvidas, né? Mas confiar em homem hétero. Ele gosta da menina. Diz que gosta. Aí, o cônego fala, mas sua mãe tá, né, sendo meio errada. Por que sua mãe não admite só por causa da classe social? Aí você pensa que o menino vai se rebelar com a mãe, vai dizer, mãe, sua preconceituosa. É que a mamãe é assim, sabe? Olha só, o senhor não conhece a mamãe. É um coração de pomba, amiga. E gosta dela como se fosse sua filha. Mas coração é uma coisa, cabeça é outra. Mamãe é muito orgulhosa nas coisas da família. Seria capaz de velar 1 semana ou 2 a cabeceira de Lalau se a visse doente. Mas não consentiria em casá-la comigo. São coisas diferentes. Dinheiro é dinheiro, amor é amor e o lance é o lance. Entendeu? Aí não pode. E ele admite isso. Isso é importante para você entender o final. Porque no final você fica assim, mas podia ficar junto e não fica? Mas olha quem é ele. Ele é o cara que troca rapidinho o sentimento que ele sente por ela por... não tem dinheiro, não dá, tá bom, não dá. Não deu, acontece, faz parte. E aí vem essa passagem que também... Porque ele fica o tempo todo, né? Jogando com o casal, jogando com a Dona Antônia, jogando com a figura do cônego. O cônego, quando descobre que eles são apaixonados, não é um caso... E que ela gosta dele. Ele fica com ciúme. E aí, a gente que já sacou que ele está afim dela desde aquele trecho, a gente vê ele percebendo que é apaixonado por ela. Isso acontece parecido em Dom Casmurro. O Bentinho, de repente, descobre que é afim da Capitu. E a gente já percebeu antes. Isso é um jeito do Machado mostrar o quão tonto é aquele personagem mesmo. É meio panaca mesmo. Você não se ligou ainda? A gente está, 10 parágrafos atrás, sabendo que você está afim dela, e agora você percebe, caralho, 5 minutos. Tá bom. Aí ele fala assim, deste modo, a causa tinha uma proteção que eu dava à pobre moça, era sem saber um sentimento especial. Onde eles viam um simples protetor gratuito, existia um homem que, impedido de amar na terra, procurava ao menos fazê-la feliz com outro. Então ele vai... Lembra aquilo que eu falei? Que tudo nessa história tem um interesse?
até ajudar um casal a ficar junto, era um jeito do padre fugir da tentação. Tem que acelerar. Mas tudo bem, estou no final. No finalzinho, vem a ironia no sentido mais puro. O que a dona Antônia faz? Como ela não consegue afastar os dois, ela inventa, mente mesmo, descaradamente, de que a Lalau era filha do ministro. E que, portanto, eles eram meio-irmãos. Você vê que a novela da SBT não inventou nada. Tá? Faz muito tempo essa história. E aí eles se separam e a Lalau fica acabada, destruída. E o cônego segue sua pesquisa para fazer o livro dele. E nas pesquisas ele encontra um bilhete, uma mulher, que contam para ele que, na verdade, não tinha como ser a Lalau. Porque quando nasceu a filha do cônego, a Lalau já existia. Já tinha uns 2, 3 anos. Então, sim, ele tinha uma filha fora do casamento. Mas não era a Lalau, era outra. Aí, que inclusive morre, né? Aí o cônego vai, tipo, agora, salvei a galáxia. Ele vai todo feliz contar para Dona Antônia. Dona Antônia, você não sabe? Você é chifruda sim, mas não é com ela, é outra. E aí ele percebe, e a gente lendo percebe também, que a Dona Antônia inventou, ela se humilhou para não perder a realeza da família. Ela fingiu que ela era corna para não perder o status. Olha esse nível esse Brasil, classe média alta, insuportável. Eu odeio. Então, esse Brasil. Então, que fala, eu não vou, né, que meu Cavalcante, Magalhães e Magalhães, não vou perder esse título, prefiro fingir que eu sou corna. Aí vem a ironia da história. Então, mas não era fingimento. Você era. E aí ela fala essa frase que resume isso. Dona Antônia dizendo isso, em cima. Dona Antônia disse-me com muita dignidade que o passado estava passado, que se arrependia da invenção, mas que estava punida. Era preciso que o castigo fosse inteiro, e a outra parte dela não era mais que unir os dois em casamento. Opôs-se por soberba, né? Por vaidade, por humildade, consentia em tudo. Dona Antônia, dizendo isto, forcejava por não chorar, mas a voz trêmula indicava que as lágrimas não tardavam a vir. Lágrimas de vencida. 2 vezes vencida, no orgulho e no amor. E aí você não sabe se o orgulho é pelo marido e o amor pelo filho, ou se o amor é pelo marido e o orgulho pelo filho, porque essas coisas se misturam na cabeça dessa aristocracia medíocre. Amor e orgulho você não discerne mais. Aí, tem uma coisa inesperada, que é, bom, vocês não são irmãos. O cara que, né? Tá bom, então vamos casar. Aí a Lalau fala, não, agora não dá para mim. Vocês humilharam a figura da minha mãe. A minha mãe era a pessoa que eu mais amava no mundo. A mulher mais perfeita que já existiu. Vocês humilharam a história dela, me humilharam. Agora não dá para mim. Aí o Machado puxa a Lalau para um caráter heróico, que até então não tinha nessa narrativa. Ela passa a ser a pontinha de esperança nesta merda de humanidade. Não, é isso, né? Eu sou pobre, não dá para mim mais. E aí ela vai casar justamente com o filho do cocheiro, que no início da narrativa tinham dito, você bem que podia casar com ele que é pobre igual você. Eu vou mesmo, vou casar com ele, tá tudo certo. E aí olha que interessante, que esse narrador e a mãe que queria que ele casasse com a Sinhazinha, que tinha poder, e ele casa mesmo, esse narrador diz assim, um casou com quem era rico. Estou traduzindo, tá? Não é desse jeito que o Machado escreve. O pobre casou com o pobre, o rico casou com o rico. Olha lá. Se foram felizes, cadê? Uma falda, corri para ver, compreendi que estava tudo acabado. Félix padeceu, mas nada que eterno nesse mundo, ele próprio acabou casando com Sinhazinha. Se ele e Lalau foram felizes? Não sei. Foram honestos. E basta. Honestos com quem? Com a sua classe. Não com o amor que sentiu. E olha que interessante, Sinhazinha vem do título escravocrata, né? Sinhá é a senhora, dona de escravos. Ele casa com uma Sinhazinha, uma versão menor da própria mãe. Mas eu não vou entrar em Freud aqui, né, amores, que eu não tenho nem 5 minutos para isso. Bom, a Lalau, então, ela vai ter esse caráter heróico que não tem ninguém na narrativa e que não é típico do Machado. Mas que se você olhar, por exemplo, num Dom Casmurro, esse caráter heróico tem um pouquinho ali numa figura detestável, que é o José Dias, o agregado.
O agregado passa o tempo todo sendo visto como alguém usurpador. Mas a morte mais linda no Dom Casmurro é desse cara que não tinha nada. Ele morre olhando para o céu. E ele é o último, o único que ajuda até o fim. O Bentinho, que estava doido. Então, essa figura do agregado, esse cara que ele é tutelado, é onde tem sempre um resquício de dignidade no Machado. E isso me comove demais. Lalau é uma figura muito interessante. Lembrando que Machado foi romântico no sentido de tempo, né? Ele viveu o período do romantismo, e a Garcia, por exemplo, é uma obra romântica dele. Então, vai ter um resquício disso ainda. Ele tem alguma esperança nessa humanidade. E, meus amores, se o Machado tem uma esperança nessa humanidade, quem sou eu para não ter, né? Então, tá bom. Vamos finalizar com 2 questões, juro, rapidinho. Não vou nem ler, só vou contar o que cai. Caiu o espelho. Quando o conto que caía na Unicamp era o espelho, em 2018, caiu uma pergunta que assim, botava um trechinho e perguntava o que significava nesse contexto, qual era a crítica, qual era o significado. Então, é um tipo de questão típica de primeira fase Machado de Assis. O que ele está criticando aqui? É a igreja? É a falsidade das relações? Isso é batata em Machado, tá? Essa questão não é Machado, mas ela é uma típica questão de livros e obras realistas. Isso aqui é uma questão de falência. Que você bota um trechinho de um teórico, bota um trechinho da obra e faz, letra A, indique palavras que causam a tensão entre matéria e espírito, e B, relacione com o século XIX. Bem comumzinho. Então, pode colocar um teórico falando sobre alguma coisa, sei lá, uma crítica das relações superficiais. Bota um Todorov lá, alguma coisa assim. Aí coloca um trechinho e você tem que mostrar como que aquela crítica aparece naquele trechinho. É bem comum com o livro realista. Porque o livro realista ele é esse espelho claro de uma sociedade da época. Tá? Não é para você achar que vai cair desse jeito, mas é um perfil de questão que combina com essa obra. Muito diferente de Alice, por exemplo, que chove metáforas. Tá? Claro, além daquelas 3 coisas que eu falei no começo. Digressão, intertextualidade e ironia. Eu falei isso na primeira aula que eu dei aqui, vou falar isso até o dia da minha morte. Quando eu estiver assim, no leito de morte, vão me perguntar, Marcelo, suas últimas palavras, leiam livro. Não vai atrás de resumo de internet, cuidado. Cuidado com vídeo nos YouTubes da vida, cuidado, cuidado. Quem que é a pessoa que está falando? Tem muita verdade, muito fácil na internet, de gente que não é crítico literário, teórico da literatura. Quem é soberana? A literatura. Nós, réis mortais, nos damos o trabalho de tentar entender o que ela tem para nos dizer. Leiam a obra. Especialmente a Unicamp. A Unicamp é generosa, a Unicamp bota conto, né? Olha lá, Casa Velha, Quincas Borba. Entendeu? Lê, dá para ler, é possível ler. Tá bom? E, acima de tudo, vocês são falantes da língua materna desse cara, velho. Mas aproveitem, tem gente que lê traduzido esse homem. Você lê no original. Aproveita, não perca isso. Muito obrigada por me terem paciência comigo sempre. E vamos para as dúvidas.